Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odyssey.com/e-audiolivro. Livro Vênus Prime 6, de Paul Preuss e Arthur C. Clarke. Prólogo. Klaus Miller bateu as botas macias contra o deck do chalé alugado, tentando aquecer os dedos dos pés já entorpecidos. As neves da Jungfrau jamais derretiam. Embora fosse uma noite de início de verão, uma corrente de ar gelado descera pela passagem montanhosa após o pôr do sol. Klaus não se importava nem um pouco. Sentia-se transportado um século e meio, ou mais, para uma época em que noites como aquela eram comuns. Tão belas quanto agora, mas não tão raras. No vale abaixo, as luzes agrupadas do vilarejo, cortadas pelo fio negro de um riacho de montanha, brilhavam calorosamente entre prados escuros e perfumados. O aroma persistente da relva nova de verão misturava-se ao perfume astringente dos pinheiros e ao odor mineral mais sutil da água gelada escorrendo sobre o granito. O céu noturno estava absolutamente límpido, uma abóbada azul escura tremulando de estrelas prateadas, como um antigo enfeite natalino de vidro visto de perto. A voz desdenhosa de um menino pequeno interrompeu o devaneio de Klaus. Você está demorando demais. Deixe que eu faço. Não, respondeu a criança mais nova, aflita. Você me fez errar. No canto do deck, seus dois filhos, de faces avermelhadas e narizes correndo, empurravam-se mutuamente, disputando o controle remoto de um telescópio portátil. Quando Hans, o mais novo, esbarrou no aparelho, o instrumento deslizou agilmente para o lado sobre as pernas articuladas de seu tripé inteligente. O pai, Klaus, esperou não precisar interferir, mas Hans e Richard riam, apenas fingiam brigar. Disputavam os controles do telescópio, ambos ansiosos para localizar o objeto que, havia 3 noites, dominava os noticiários de rádio e vídeo em todo o sistema solar. Esse objeto era uma gigantesca nave espacial, deixando agora a órbita de Júpiter sobre uma coluna de chama brilhante, mergulhando em direção a Arf. A nave tinha 30 quilômetros de comprimento, a maior construção artificial que qualquer ser humano já vira, muito maior que as imensas estações espaciais em órbita da Terra, de Vênus e de Mars, maior que a maioria dos asteroides ou mesmo que as luas marcianas. Ainda assim, era invisível a olho nu, mesmo numa noite de observação tão excepcional. Mas sua trajetória, facilmente extrapolável, fora amplamente divulgada, e com um instrumento amador tão refinado quanto o da família Miller, qualquer observador poderia encontrá-la sem dificuldade. Lá! É isso! Gritou o menino mais novo, conseguindo enfim executar as instruções simples do programa, apesar da impaciência do irmão. Com um zumbido de minúsculos motores, o telescópio firmou-se sobre as pernas finas, orientou a objetiva para o alvo designado e começou a rastrear. E então, no monitor. Oh! 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 Exclamaram os 2 meninos juntos, tomados de assombro. Depois, ambos se calaram. Klaus aproximou-se, atraído pela nitidez da imagem na tela. Inspirou profundamente e soltou o ar em um fio de vapor. Já vira imagens mais nítidas daquela coisa no noticiário em vídeo mais cedo, mas havia algo em observá-la por si mesmo, através de um instrumento pessoal, que tornava real o fantástico. Disseram que antes havia coisa saindo dela, comentou Hans. Ela recolheu tudo, informou Richard. Por quê? Richard hesitou apenas um instante antes de responder. Porque são alienígenas. Uma explicação perfeitamente válida e idêntica, embora mais econômica, à oferecida pela maioria dos autoproclamados especialistas adultos no assunto. De fato, a nave não se parecia em nada com algo construído por humanos. Não havia tanques de combustível salientes, nem bocais de propulsão enormes, nenhuma antena parabólica semelhante a orelhas, nenhuma floresta de mastros de comunicação, nenhum compartimento de carga aparente ou protuberâncias mecânicas dispersas. Também não havia bandeiras pintadas, símbolos ou números. O objeto na tela era um ovo prateado perfeito, liso como uma gota de chuva em queda. Somente seu movimento lento e constante contra o fundo imóvel das estrelas revelava sua velocidade assombrosa. Apenas um dia antes, a nave ainda poderia ter sido confundida com um fragmento remanescente de Amalteia,
a lua em desaparecimento de Júpiter. Um ano antes, aquela lua, até então inerte, havia feito surgir uma rede de geysers espumantes e começado a perder massa. Quando todo o gelo desapareceu, restou aquele objeto reluzente. No início desse extraordinário processo, uma expedição fora enviada para investigar. Seu líder, o professor J.Q.R. Forster, ex-integrante do King's College London, era renomado por decifrar a antiga língua da cultura X, civilização alienígena que deixará fósseis e fragmentos de escrita em Vênus e Marte. Com ele estavam outras 6 pessoas, entre elas a inspetora Ellen Troy, do Conselho de Controle Espacial. Pouco depois da chegada, a expedição de Forster fora acompanhada, em circunstâncias dramáticas, cujos detalhes ainda não haviam sido revelados, pela personalidade de vídeo mais célebre do Sistema Solar, o historiador Sir Randolph Mais, e sua jovem assistente. Embora a Malteia fosse o centro de especulações frenéticas, o professor Forster fizera o possível para manter suas descobertas em sigilo. Somente o Conselho de Controle Espacial sabia com certeza o que ele e sua equipe haviam encontrado nas semanas que antecederam o derretimento final da crosta gelada da Lua, revelando o núcleo sólido em seu interior. Nesse momento, segundo o Conselho Espacial, todo o contato com Forster e os demais foi perdido, poucos minutos antes de a construção alienígena ganhar vida em uma explosão de energia flamejante. Ninguém sabia o que lhes acontecerá. Agora, metade dos habitantes do Sistema Solar observava a nave veloz com uma mistura de fascínio e apreensão. Em breve, questão de dias, à velocidade atual, ela cruzaria a órbita terrestre, aproximando-se mais do que qualquer objeto de tamanho semelhante em toda a memória humana. Enquanto Klaus refletia sobre essas maravilhas, o único terminal telefônico do chalé emitiu um som metálico. Irritado, ele se perguntou quem estaria ligando àquela hora da noite. Seu tempo com a família já era curto demais. Deixará instruções rigorosas no escritório para que nenhuma chamada lhe fosse encaminhada. Um instante depois, a voz de Gertrude, baixa porém tensa, soou à porta. É Goncharov. Ele diz que precisa falar com você com urgência. Ela estendeu o comunicador. Um frio mais intenso que o da noite eriçou os pelos da nuca de Klaus. Não porque estivesse com medo, nem irritado com Goncharov, a quem conhecia bem o suficiente para considerar amigo, mas precisamente porque sabia que ele jamais telefonaria sem uma emergência real. Pela esposa, tentou ocultar a preocupação ao pegar o aparelho. Klaus, aqui é Mikhail. Tenho um problema muito urgente e não posso falar pelo link. Sei que deve ser importante, Mikhail, mas não pode esperar um dia. Volto ao escritório na segunda-feira. Por favor, venha amanhã à embaixada. Mandarei um helicóptero buscá-lo. Se é realmente tão importante, posso descer de carro. Os escritórios consulares da Aliança do Tratado Continental do Norte, na região livre suíça, ficavam em Bern, a menos de 100 quilômetros por estrada do chalé alugado pelos Miller. Sim, Goncharov hesitou. Mas então teríamos de devolver seu carro à sua esposa. Ao ouvir isso, Klaus compreendeu imediatamente a natureza do problema e soube que não passaria o restante da semana em férias com a família. Muito urgente. Klaus, só você pode ajudar, insistiu Goncharov. Klaus suspirou. Passe para me buscar às 10. Estarei pronto. Talvez você também devesse. Farei as ligações necessárias. Mikhail, vejo você pela manhã. Adeus, meu amigo. E me desculpe. Klaus desligou. Olhou para o rosto de Gertrude, viu os traços delicados da esposa contraídos entre decepção e irritação contida, e não encontrou nada a dizer. Algo em sua expressão, porém, suavizou a dela. Da próxima vez, Liebchen, você não deve passar o número a ninguém. Combinado, querida. Klaus lançou um olhar para a tela do telescópio, onde seus 2 filhos discutiam com entusiasmo as fantásticas capacidades da nave alienígena que o pequeno aparelho seguia com precisão. Depois voltou-se para a esposa. Da próxima vez. Mas não haveria próxima vez para Klaus neste mundo. E não por culpa da nave alienígena. Quando a nave finalmente passou veloz pela ARF, Klaus estava submerso em um dos submersíveis de águas profundas de sua empresa de construção, muito abaixo da superfície, em um cânion subterrâneo que se abria a partir da entrada do porto de Trincomalee Harbour, no leste de Sri Lanka.
Tentava diagnosticar os danos em um projeto submarino de grande profundidade que sua companhia levará muitos anos e muitas centenas de milhares de novos dólares para construir naquele local e que, na véspera de sua inauguração oficial, apresentará uma falha espetacular. A nave alienígena passará a poucas dezenas de milhares de quilômetros da Terra, sem jamais reduzir a velocidade durante sua travessia pelos céus. Diante disso, os especialistas em assuntos alienígenas previram com segurança que, uma vez ultrapassada a Terra, a nave apontaria em direção à constelação de Crux, no céu austral. Pois havia muito se supunha, e personalidades como Sir Randolph mais haviam amplamente divulgado, que a estrela de origem da cultura X se localizava em Crux. A nave desmentiu todos eles. Vista da Terra, desapareceu em plena luz do dia. Mergulhou diretamente em direção ao Sol. Em menos de meio-dia, já era tocada por proeminências solares. Poucos minutos depois, atravessava incólume as abrasadoras camadas externas da estrela. Usando o imenso campo gravitacional solar para corrigir sua rota, acelerou novamente em uma explosão brilhante de fogo que atravessou os céus como um fio de vidro incandescente. Saiu disparada do sistema solar, rumo ao céu do norte, em uma trajetória hiperbólica apontada. Para lugar nenhum. Ou, pelo menos, para nenhum alvo conhecido pelos astrônomos da Terra. Durante 9 dias, as gigantescas antenas de rádio da base Farseed Base, na Lua, acompanharam a nave enquanto ela continuava acelerando a uma força equivalente a 10 vezes a gravidade terrestre, até atingir mais de 95% da velocidade da luz. Que fonte de energia concebível poderia impulsionar uma nave tão colossal a velocidades até então observadas apenas em aceleradores de partículas subatômicas? De onde vinha o combustível e a massa de reação necessária para tal façanha? Os teóricos não tinham respostas para essas questões práticas. O que podiam observar, porém, confirmava as previsões da relatividade. O comprimento de onda da luz refletida pela nave deslocava-se nitidamente para o vermelho do espectro, e sua imagem em afastamento tornava-se cada vez mais rubra e tênue. Ainda assim, essa imagem permanecia facilmente rastreável pelos imensos telescópios de Farseed. E assim foi durante quase 4 anos. Então, subitamente, a nave pareceu parar no espaço. Tornou-se ainda mais vermelha, ainda mais escura, imóvel. Anos, décadas inteiras, transcorreram na Terra enquanto a quase invisível nave alienígena permanecia suspensa, imóvel no céu. Parentes e colegas do professor J. R. Forster e de seus companheiros envelheceram e morreram. Os céus da Terra tornaram-se cada vez mais poluídos, o solo, mais erodido e árido, os mares, mais sufocados por petróleo. Até que o planeta inteiro vacilou à beira de uma morte global, e apenas as frágeis estações espaciais e assentamentos na Lua, em Mars e no cinturão principal, algumas poucas centenas de milhares de almas, podiam esperar sobreviver ao autoestrangulamento do berço de sua espécie. Muito antes desse triste desfecho, antes mesmo de a aparição alienígena deixar os céus diurnos da Terra, Klaus Miller já havia desaparecido, perdido nas profundezas do Indian Ocean, tentando reparar aquilo que teria sido a primeira grande usina hidrotermal da Terra. Desse valente esforço ambiental, o engenheiro suíço jamais retornou. Ou pelo menos assim poderia ter acontecido, disse J. Rua Forster com os olhos brilhando de malícia. Observou o reflexo do fogo cintilar em seu copo, girou o Scotch whisky de aroma defumado e tomou um gole lento, apreciativo. No mais provável de todos os desfechos. Como sabemos que ainda não pode acontecer? Murmurou o homem alto junto à lareira, com voz semelhante ao ruído do mar quebrando numa praia durante tempestade. Talvez não em todos os detalhes que você nos deu, Forster, mas no essencial. Kip tem razão. A mulher entre os 4 assentiu bruscamente. Nada me leva a acreditar que possamos impedir que este desastre produza o pior de todos os mundos possíveis. Mas, Ari, pelo mesmo raciocínio, também poderíamos dizer que nada podemos fazer para impedir o melhor de todos os mundos possíveis. Joseph Nagy era tão sinceramente otimista quanto sua esposa era sombria. Faremos o que sempre fizemos, o nosso melhor. Forster arqueou uma sobrancelha, divertido, estudando os outros sem falta de simpatia. Uma coisa podemos saber:
Há pelo menos tantos desfechos possíveis quanto novas estrelas existem no céu além dessas janelas. Parte 1. Fuga de Júpiter. A mansão é feita de basalto e granito, ergue-se sobre um alto promontório acima do Hudson River. No passado, foi um lugar movimentado. Agora, seus longos corredores e salões revestidos de madeira estão vazios. Os móveis foram retirados, as despensas, armários e prateleiras esvaziados de todo o conteúdo. Os amplos gramados que cercam a velha casa senhorial cresceram de forma desordenada e agreste, enquanto ervas daninhas avançaram a partir das florestas vizinhas. É começo da noite, início de inverno. O céu enevoado brilha com um punhado de estrelas familiares. Entre elas há dezenas de novas estrelas estranhas, muito mais brilhantes, arrastando colunas de fogo como cometas. E, como cometas, esses recém-chegados luminosos parecem perseguir o sol, há pouco desaparecido no horizonte. Através das altas portas francesas da velha casa, voltadas para o gramado, uma luz avermelhada subitamente se intensifica e se apaga, depois torna a brilhar. Lá dentro, na biblioteca, toras de carvalho ardem na lareira de pedra. O homem chamado Kip, a quem a maioria das pessoas se dirige como comandante, inclina seu corpo alto sobre o fogo, deixando que o calor percorra sua pele castigada. As chamas cintilantes refletem-se em seus frios olhos azuis. Não há cadeiras naquele espaço vazio, mas há tapetes orientais enrolados e almofadas de procedência exótica em quantidade suficiente, bolsas de camelo, puffs de couro trabalhado, para que o pequeno grupo se espalhe e se acomode. Ari está sentada com certa majestade sobre um tapete persa estendido de modo descuidado junto à lareira, apoiada em montes de almofadas. Há refrescos suficientes sobre a bandeja de prata colocada no centro do círculo para tornar a noite agradável. Mais chá! Ari! Joseph é o mais velho entre eles. Seu sotaque centro-europeu é carregado. Ari faz um breve gesto afirmativo, passando a mão pelos cabelos curtos e grisalhos, um hábito remanescente de outra época, quando seus cabelos lisos eram longos, negros e brilhantes, caindo sobre os olhos. Afrouxa o chale de lã sobre os ombros. O calor da lareira enfim alcançava os cantos úmidos da sala e recebe a xícara recém-servida sobre o pires. Professor, já cuidou muito bem de mim. Forster parece muito mais jovem que os outros, até que, visto de perto, sua pele enrugada e tostada pelo sol revela-se esticada sobre os ossos do rosto. Recebe o copo grosso com um aceno breve. E você, Kip, quer alguma coisa? O comandante balança a cabeça. Joseph serve-se de uma xícara de chá preto e a segura entre as mãos, recostando-se contra um cilindro de tapete enrolado, reclinado como um cheque beduíno em sua tenda. Será triste despedir-nos desta casa. Ela nos serviu bem. Mas é reconfortante saber que o trabalho de salamandeira está concluído. Espero que, quando terminarmos aqui esta noite, tenhamos deixado um registro que possa servir às gerações futuras. Ergue a xícara alguns milímetros. Um gesto econômico. A verdade. Os outros respondem com olhares e silenciosos acenos de cabeça. Ari prova o chá com expressão crítica e faz uma careta. Forster toma um gole do uísque, faz o líquido girar sobre a língua e engole lentamente. Parece perdido em pensamentos. O senhor dizia, professor. Forster ergue os olhos, como se precisasse lembrar onde estava. Há possibilidades. Mas o que vou lhes contar agora não é conjectura, ou pelo menos não inteiramente. Baseia-se em minhas experiências pessoais, em registros, em conversas com os outros. Então nada mais de ficção sobre o futuro. Comenta Ari, com secura. Parte do que tenho a dizer é, admito, dedução. Mas sou um xenoarqueólogo, acostumado a trabalhar no domínio da incerteza. Forster pousa o copo sobre o tapete espesso. A dedução mostrou-se essencial no que diz respeito às ações daquele a quem chamamos Nemo. Sabemos sobre Nemo, diz o comandante junto à lareira. Fizemos análises de todos os trabalhos sobreviventes do conhecimento. Reconstruímos o que ele fez. Ari lança-lhe um olhar sombrio. E ainda assim tudo continua sendo dedução. Kip, como o professor disse. Algumas coisas sabemos, responde o comandante, com voz rouca, quase inaudível. Ninguém o contradiz. O fogo estala e salta na lareira. A luz alaranjada dança no teto trabalhado e percorre as estantes vazias.
O homem jovem e velho ao mesmo tempo, Professor J. Q. Rua Forster, retoma sua narrativa. Então, vimos-nos capturados pela nave alienígena, que despertara para a vida e agora nos impunha seus próprios imperativos. Não havia discussão possível. Nem poderia haver. Precisávamos obedecer. E depressa. Ou morrer. A câmara de pressão era uma protuberância na pele diamantina perfeita da nave mundo. Por dentro, era um lugar estranhamente belo, cheio de formas intrincadas e coloridas que pareciam ao mesmo tempo vivas e mecânicas, como uma poça de maré alienígena na maré baixa. Exceto pelo fato de que o chão, naquele momento, não era exatamente um chão, mas uma parede vertical incrustada, paralela ao eixo da esmagadora aceleração da nave mundo. Com mais de 1 quilômetro de largura, projetada para acomodar espaçonaves do tamanho de pequenos asteroides, a imensidão vazia da câmara diminuía a única nave que continha. Nosso robusto pequeno rebocador convertido de Júpiter, o Michael Ventris, mantido firmemente preso por um emaranhado de tentáculos metálicos, como um pequeno peixe paralisado por uma anêmona gigantesca. Sem aviso, a aceleração cessou. De repente, a nave mundo e tudo o que ela continha tornaram-se sem peso, em queda livre rumo ao Sol. Dentro do Michael Ventris, começamos a soltar os cintos das poltronas de aceleração. Mas o súbito início da aceleração junto a Júpiter pegara parte da tripulação desprevenida, esmagando alguns contra os pisos acolchoados. Agora, esforçavam-se para impedir que seus corpos flutuassem para longe do convés. Josefa Walsh era nossa piloto, ruiva, esguia a ponto de parecer magra demais, veterana de 15 anos do Conselho de Controle Espacial, ainda com aparência juvenil. Quero ouvir todos vocês. Ela acionou o comunicador e ligou os monitores de vídeo. Qual é a situação na sala de tripulação? Tony. Angus. Bem, eu recomendaria sinceramente ficar deitado no chão durante 10 minutos sob 10 gravidades, respondeu o engenheiro Angus McNeil, em seu tom arrastado, enquanto seu rosto redondo surgia flutuando no monitor vindo da sala de tripulação, para qualquer um cuja coluna precise de alinhamento. Certo. Teria sido um ótimo descanso, capitã, acrescentou a voz animada de Tony Groves, nosso navegador, se eu não estivesse tentando segurar este maldito vaso de flores que caiu bem sobre meu abdômen. Esse vaso de flores é o seu capacete, disse McNeil. É mesmo? Respondeu Groves, fingindo espanto. E o nosso hóspede? Perguntou a capitã. Houve uma pausa antes que Groves preenchesse o silêncio. Sir Randolph parece ter ficado momentaneamente sem o ar quente necessário para outro discurso. Mas está respirando. Pena, comentou alguém. Talvez McNeil. Marianne, você está bem? Perguntou a capitã Walsh. Estou bem, respondeu a jovem. Ao lado de Sir Randolph, Marianne Mitchell era a outra hóspede involuntária, e embora se esforçasse para não demonstrar medo, não conseguia esconder o esgotamento absoluto. Estamos os dois bem, ofereceu-se Bill Hawkins, meu assistente, cuja poltrona de aceleração ficava ao lado da de Marianne no convés da tripulação. Ele assumirá espontaneamente o papel de protetor dela, embora estivesse claramente tão cansado e assustado quanto a própria jovem. O que acontece agora? Veremos isso quando tivermos mais informações, Bill. Walsh lançou um olhar ao redor da cabine de comando, luzes do console acesas, telas planas, janelas mostrando a imensa câmara externa. Passou a mão pelos cabelos curtos de tom bronzeado, um gesto de alívio, e então me observou avaliativamente. O senhor parece ter resistido bem, professor. Obrigado, capitã, respondi, certamente com um suspiro, sem fazer qualquer esforço para sair da minha poltrona. Afinal, apesar da aparência, eu era o mais velho do grupo. Mas espero sinceramente que esse tipo de aceleração não se torne rotina. Também espero. Já enfrentei pior em naves de corte, mas elas foram construídas para isso, disse Walsh. Pelo visto, nosso rebocador não sofreu danos. Confirma. Computador. Todos os sistemas em espera e funcionando dentro dos parâmetros normais, respondeu a voz neutra, levemente chinesa, do computador central do Ventris. Está um pouco quente aqui dentro, não acha? Reclamei. Ainda não posso resolver isso. As escotilhas continuavam abertas para o ar externo,
economizando o oxigênio de bordo. Lá dentro fazia calor, e estava úmido. Blake Redfield, a quem eu contratara como meu outro assistente, já havia se libertado dos cintos na poltrona emprestada do engenheiro. Vou ver se consigo fazer alguma coisa lá embaixo. Verifique mais, está bem? Não quero mais problemas com ele, disse Walsh. Redfield resmungou. O melhor seria colocá-lo em sono profundo e guardá-lo no porão. Por enquanto o compartimento dele basta. Só certifique-se de que não haja um pé de cabra lá dentro. Redfield assentiu e puxou-se pela escotilha aberta até o corredor principal da nave. Alô, Ventris. Todos vivos aí? Era a voz de uma mulher nos alto-falantes do comunicador. A da inspetora Ellen Troy, estranhamente deformada por ecos ocos. Embora já tivéssemos tido tempo de nos acostumar ao fato de que ela falava debaixo d'água, ainda estávamos longe de considerar aquele som algo natural. Ainda vivos, Ellen? Ótimo. Mais notícias daqui. O Ventris vai se separar da nave Mundo antes da próxima aceleração. Vocês serão colocados em trajetória para um assentamento no cinturão principal. Melhor começar isso agora mesmo, Joe. O quê? Aquilo finalmente me despertou por completo. Agarrei meu arnês. O que foi que disse, Troy? Isso. São boas notícias, comentou a capitã. O que acontecerá com a nave alienígena? Perguntei. O que acontecerá com você, Ellen? Perguntou Walsh. Não sei para onde esta coisa está indo, respondeu Troy pelo comunicador. Mas, seja para onde for, eu vou com ela. Exijo acompanhá-la, protestei. Não tenho certeza de que isso seja possível, professor. Por quê? O ar dentro da câmara é perfeitamente respirável. A água é potável, os alimentos são comestíveis. Certamente o alienígena pode. Vou perguntar. Exijo falar diretamente com o alienígena. Você sabe tão bem quanto eu que... Mais uma vez ela me interrompeu. Vou transmitir o pedido e retorno assim que puder. Senhor. Joe, prepare o lançamento. Vocês só terão uma chance. Forster ergue os olhos de seu ninho de almofadas, sobre o tapete, diante de Ari e Joseph, dirigindo o comentário ao comandante. Mais tarde soubemos o que Nemo pensava e fazia nos minutos seguintes. Não foi a primeira vez que subestimamos tragicamente aquele homem. Poucos instantes depois de sairmos da aceleração, Amy Senil carregara Sir Randolph mais, ainda envolto no traje espacial, frouxo como um saco de roupa suja, até o compartimento de dormir e o trancar ali. Redfield me contou depois que testara a porta um minuto mais tarde. Fora isso, mas permaneceu sozinho e esquecido. Ele se desvencilhou do traje e o empurrou para um canto do compartimento, originalmente projetado para 2 pessoas. O traje era volumoso o suficiente para compensar a ausência do segundo ocupante. Enfiando a cabeça sob a coifa de pressão negativa da unidade de higiene pessoal, molhou o rosto. Consigo imaginá-lo sorrindo discretamente de prazer ao sentir a água, prolongando o luxo ao passar o barbeador quimiosônico sobre os fios grisalhos e duros que haviam brotado em seu queixo desde nossa fuga precipitada da órbita de Júpiter. Menos de meia hora antes, ele era um homem morto. Tinha absoluta certeza disso. Sem dúvida passou muito tempo observando o próprio rosto no espelho. Era um rosto grande, quadrado, profundamente marcado, de sobrancelhas espessas, boca larga e músculos tensos nas articulações de mandíbulas poderosas. Um rosto predatório, mas também distinto. Usava aquele rosto havia tempo suficiente, quase tempo suficiente, para ter se acostumado com ele. Quando se cansou de encarar a si mesmo, deitou-se no beliche e passou a fitar a divisória metálica cinzenta. Pois Sir Randolph mais, nome que usava em sua manifestação atual, não tinha para onde ir, nem razão alguma para ir a qualquer lugar. Randolph mais, Jacques Lequeux, William Laird, simplesmente Bill. Era um homem plástico, surgido repetidas vezes ao longo dos anos, revelando-se sempre como figura de liderança nos assuntos do agora extinto Free Spirit, a sociedade secreta milenar que por tanto tempo previra o reaparecimento dos alienígenas. Quem era ele de fato? Ninguém sabia. Tentará matar todos nós, cada membro de nossa expedição, e chegará perigosamente perto de conseguir. Mas sabia também que nenhum de nós poderia realmente considerar fazer com ele o que ele tentará fazer conosco.
Sabia que ninguém desejaria desperdiçar tempo servindo-lhe de carcereiro. Sabia que, após alguma discussão, chegaríamos à conclusão de que, já que ele aparentemente não tinha mais motivo para nos matar, e tampouco para onde fugir caso tentasse, limitar-nos-íamos a manter cautela razoável em sua presença, provavelmente instruindo o computador a rastrear seus deslocamentos, jamais permitindo que permanecesse sozinho fora da área da tripulação, mantendo trancado o armário de medicamentos com seus venenos terapêuticos, e assim por diante. No mais, simplesmente o ignoraríamos. Coventry não possui dimensões físicas, mas ainda assim é um lugar tangível. Ninguém falaria com mais. Quando nos sentássemos para comer, não haveria lugar em nosso círculo para ele. Se entrasse em uma sala, todos os demais sairiam. Ou, se isso fosse inconveniente, falaríamos e olharíamos através dele como se não existisse. Nemo, Troy o chamara. Um homem sem nome não é homem algum. Em pouco tempo até esse rótulo pareceria supérfluo, como ele certamente sabia. Persuadida por nossas percepções deliberadamente alteradas, a tripulação do Michael Ventris acabaria por esquecê-lo. Fingiríamos que não existia, e logo acreditaríamos nisso. Vantagem dele: passará mais anos em meditação solitária do que qualquer um de nós poderia imaginar. Meditava agora sobre o futuro imediato. Nada no conhecimento, que o Free Spirit preservara com tanto esforço, e frequentemente com assassinatos, o preparara para o que estava acontecendo, muito menos para o que ainda estava por vir. Excetuando-se uma diferença insignificante de números, ele e seus inimigos estavam equilibrados. Somente a posse do Michael Ventris nos dava vantagem. Então, como se inutiliza uma nave espacial? Na verdade, as possibilidades eram infinitas, embora o pragmatismo impusesse alguns limites. Os pontos mais vulneráveis eram os motores e os tanques de combustível. Mas era improvável que conseguisse sair do módulo da tripulação sem alertar seus captores. Nós o ignoraríamos, olharíamos através dele, mas apenas enquanto estivesse ao alcance da vista. Como uma cascavel sobre uma pedra, só permaneceria camuflado enquanto não se movesse. Pela mesma razão, os sistemas de manobra, suporte de vida e blindagem contra a radiação estavam protegidos. Para alcançá-lo seria necessário sair da nave. De dentro, poderia abrir um rombo no casco pressurizado do módulo da tripulação. Mas para isso precisaria de explosivos, guardados nos compartimentos de equipamento com as demais ferramentas, o que novamente significava sair. Num caso extremo, poderia atacar os consoles de controle com as próprias mãos. Sem dúvida conseguiríamos detê-lo antes que causasse danos graves. Restava o software. Nome apropriado. Como em todos os sistemas complexos, o software era o ventre macio do Michael Ventris. Consigo imaginar Nemo sorrindo consigo mesmo naquele instante, esticando os lábios finos sobre dentes quadrados e vorazes. Na solidão de seu compartimento, falou em voz alta. Computador, gostaria de ler. Mostre o catálogo, por favor. O senhor tem alguma categoria preferida? Perguntou o computador, em sua voz educadamente neutra. Poesia, creio. Fez uma pausa. Poesia épica. Nesse momento, a luz do videomonitor embutido na divisória piscou em vermelho e o rosto sardento de nossa piloto apareceu observando-o friamente. Mas, estamos nos preparando para lançamento imediato. Vista o traje e prenda-se à poltrona. Estou ouvindo, Capitão Walsh. Faça isso. Ele vestiu o traje, exceto as luvas. Tinha trabalho a fazer no computador, silenciosamente, sem falar, usando apenas o teclado. Nós outros ocupávamos nossas posições habituais de lançamento. Groves na poltrona do navegador, ao lado de Walsh, no convés de voo. M. Senil em seu posto logo atrás. Os que não eram necessários às operações da nave estavam acomodados nas poltronas inferiores. Exceto eu. Permaneci onde estava, de um lado do convés, observando nervosamente os cronômetros. Retirei meu tradutor sintetizador portátil da aba do traje e comecei a falar rapidamente, preenchendo sua memória. Estava desesperado para sair do Ventris antes que ele deixasse a nave alienígena, e teria, no máximo, uma única oportunidade de defender meu pedido. A contagem regressiva começou. Podíamos nos ver mutuamente nos pequenos videomonitores do comunicador.
Os rostos masculinos estavam cobertos por barba por fazer. Todos parecíamos cansados e manchados de suor. Groves estudava os indicadores com expressão concentrada, franzindo as sobrancelhas escuras sobre o nariz fino e reto. Sem querer interferir, mas à primeira vista não parece que temos delta V suficiente para alcançar qualquer assentamento do cinturão principal. Meus gráficos mostram que estamos a 40 km por segundo em trajetória retrógrada. Você não está interferindo comigo. Se é a mim que se refere, disse MC Neil, cujo sotaque se tornava mais carregado quando contrariando alguém. Bateu no visor à sua frente. Os consumíveis mal bastam para recuperar Ganymede a partir da órbita de Amalteia. Consumimos muito nos últimos dias. Hidrogênio, oxigênio líquido, sem falar em comida e o resto. O alto-falante do comunicador soou com o estranho timbre da voz submersa de Troy. Certo. Tenho dados um pouco melhores agora. A janela de lançamento se abre em menos de 10 minutos. Walsh respondeu. Há preocupação aqui, Ellen. O consenso é que não temos consumíveis suficientes. Nesse instante, o Ventris foi suavemente sacudido no berço dos tentáculos mecânicos da nave Mundo. Ouvimos o engate dos acoplamentos automáticos e o escape de gases. A voz de Troy continuou. Tovinta garante que o Ventris será completamente abastecido antes da partida com hidrogênio líquido, oxigênio, alimentos, água potável, todos os consumíveis necessários. Parece que isso está acontecendo agora, disse Walsh, observando os indicadores. Estamos recebendo combustível. Muito gentil da parte dele, Ellen, comentou MC Neil, ou dela, ou seja lá o que for. Mas fico pensando se a ideia de alimento desse alienígena se parece com a nossa. Uma sequência de guinchos, assobios, estalos e estampidos quase saturou os alto-falantes. Quando cessaram, Troy disse. Tovinta afirma que tudo o que for necessário será fornecido. E acrescentou, divertida. Espero que gostem de frutos do mar. E quanto à minha exigência, Inspetora Troy? Gritei, dirigindo a pergunta ao monitor vazio onde, numa transmissão normal, estaria seu rosto. Preciso falar com Tovinta. Imediatamente. Sinto muito, professor, mas ainda não obtenho qualquer resposta de Tovinta, respondeu a mulher invisível. Eu me esforçara ao máximo para controlar o temperamento, mas estava perdendo a batalha. Sentia o rosto ruborizar. Com fúria, toquei as teclas do tradutor. Troy não era a única capaz de falar a língua da cultura X. A piloto, o navegador e o engenheiro acompanhavam os gráficos mutáveis em seus consoles. Lá fora, mangueiras automáticas inchavam e se contorciam. Walsh disse. Antes do lançamento, creio que o professor concordará que cumprimos aquilo para que fomos enviados. Eu não aceitei missão alguma, disse Marianne Mitchell, cujos olhos verdes brilhavam imóveis no monitor pálido que mostrava seu rosto. Só quero voltar para casa. É para lá que estamos indo, Marianne, respondeu Walsh, com suavidade. Hawkins sentiu necessidade de defendê-la. Algumas pessoas podem achar que existe uma razão para... O jovem pós-doutorando, sempre falante, interrompeu-se no meio da frase. Creio que porque, qualquer que fosse a pergunta que estivesse prestes a responder, ninguém a fizera. Afastou a mecha fina de cabelos louros que flutuava diante dos olhos. Bem, eu vou com Marianne. Só isso. Obviamente iria. Seu comentário desconexo não recebeu resposta. Do lado de fora do casco, as mangueiras desacoplaram-se e recolheram-se em perfeita sincronia. Podíamos vê-las no videomonitor, como um balé de polvo. Ellen, está me ouvindo? Perguntou Walsh. Nenhuma resposta. Inspetora Troy. Gritei, desesperado. Mas o comunicador permaneceu mudo. Quero que Tovinta ouça isto. Ergui o tradutor, que imediatamente começou a emitir estalos, estalidos e sons graves. Uma boa simulação da fala alienígena. Pensei, não fosse a ressonância fraca dos pequenos alto-falantes do sintetizador. Selar todas as escotilhas e eclusas externas, ordenou Walsh, acima do ruído que eu produzia. Sua magnífica frieza, naquele momento, falhou em me impressionar como deveria. Mas Capitão Walsh... Protestei. Temo que aos gritos. Desculpe, professor. Parece que o senhor vem conosco. Por que não ajuda e desliga isso? Troy voltou ao comunicador. Sua mensagem foi recebida, professor.
Desliguei o sintetizador. Sim. E então, Tovinta informa que a nave Mundo está prestes a sofrer acelerações que, HM, tornam a que acabamos de experimentar insignificante. O senhor não sobreviveria. Nenhum humano não modificado sobreviveria. O senhor precisa partir com os outros. O computador do Michael Ventris anunciou. Todas as escotilhas e eclusas externas estão seladas. Michael Ventris encontra-se pressurizado e hermeticamente fechado. Tanques cheios. Sistemas energizados e prontos para lançamento em contagem de 1 minuto, informou Walsh. Confirma. Ellen? Confirmo que estão prontos para partir, respondeu Troy. Nesse instante, Amy Senil sobressaltou-se na poltrona como se tivesse sido picado. Capitã, veja isto. Temos uma anomalia significativa de massa. Prossiga. Detecto déficit após reabastecimento de 67 quilos. No módulo da tripulação. Falta alguém, disse Walsh. Passou rapidamente os olhos pelos monitores. Groves, Amy Senil e eu estávamos no convés com ela. Mitchell e Hawkins, presos às poltronas no convés de serviço. Mas aparecia claramente, preso à poltrona em seu agora privado compartimento de dormir. Onde está Blake? Para nossa surpresa, foi a inspetora Troy quem respondeu. Blake está comigo. O sangue subiu tão depressa à minha cabeça que senti a pele arder sob meus cabelos restaurados. Você me enganou, Troy, disse, certo de que ela conspirara para privar-me do coroamento de minha vida. Tudo isto foi planejado para... Senhor, eu disse que nenhum humano não modificado sobreviveria à próxima mudança de curso. Foi a avaliação de Tovinta que o senhor, pessoalmente, não sobreviveria à modificação necessária, por mais que deseje acreditar no contrário. Sinto muito, sinceramente. Foi nesse momento que perdi parcialmente o juízo e golpeei o fecho do arnês. Ainda não é tarde demais para eu ver. Troy interrompeu. Por favor, iniciem a contagem. Capitão Walsh. A eclusa está se abrindo. Na tela principal do convés de voo, o brilho azul difuso que preenchia o enorme espaço vazio sob a cúpula havia enfraquecido. Um poço negro se abrirá no centro da abóbada, expandindo-se em espiral. O padrão de luzes estreladas que decorava o teto côncavo desaparecia, substituído por outras luzes mais tênues. As estrelas reais, brilhando através da substância diáfana da eclusa em dissolução. 30 segundos e contando, disse o computador. Havia outra luz no céu, cuja origem permanecia invisível a partir do Ventris. Mas pelas janelas do convés víamos um oval luminoso atravessar como refletor teatral a parede rendilhada da abóbada, enquanto o sol projetava uma faixa inclinada de luz que, para nossos olhos adaptados à escuridão, parecia ferozmente intensa através da abertura crescente da eclusa. A nave mundo inteira está girando violentamente, disse Walsh. Metade fora da poltrona, lutei para voltar a ela, sabendo que já era tarde. Os demais estavam ocupados demais para notar meu gesto ou perceber minhas lágrimas quentes. 10 segundos, anunciou o computador. 9, 8, 7. O Ventris começou a mover-se em ângulo em relação à nave, sustentado pelos mesmos tentáculos que antes o haviam mantido firmemente preso. Alongando-se, aparentemente sem limite, os delicados filamentos metálicos ergueram o rebocador com leveza através da abertura no teto, rumo à luz abrasadora do sol. Agora estamos acelerando para longe dela, disse Groves. Os tentáculos haviam se curvado para trás, enrolando-se como molas. Para um observador cósmico distante, pareceria que o enorme elipsoide brilhante brotara, emitindo de um cisto lateral um pólipo quase invisivelmente pequeno. Amy Senil murmurou. A nave mundo está nos lançando. Com um estalo seco, como o de uma funda gigantesca, fomos arremessados ao espaço. 3, 2, 1. Um estrondo sólido, maciço e reconfortante para nós no convés de voo, ribombou pelo Michael Ventris quando os motores principais foram acionados, seguido quase instantaneamente por uma tosse seca e crepitante. Para mim, pareceu e soou como se alguém tivesse acabado de deixar cair um piano sobre o teto. As estrelas, do lado de fora das janelas, de repente transformaram-se em riscos luminosos no céu real e tremularam loucamente também na imagem projetada na tela principal do convés de voo. O Ventris estava fora de controle,
girando em uma espiral violenta. Eu mal conseguirá prender o arnês a tempo. Falha de ignição no motor principal número 2, informou Emicênio. A maior parte de seu corpo, como o meu, estava lançada de cabeça para baixo contra o arnês, e todo vestígio de sotaque escocês desaparecera de sua voz inexpressiva. Sirenes de alarme uivavam. Luzes vermelhas piscavam em todos os consoles. Desligamento automático dos motores 1 e 3, disse Walsh, tranquila e sem pressa, como se aquilo acontecesse dia sim, dia não. Sistema de manobra em autoestabilização. Motores 1 e 3 em desligamento automático. Sistema de manobra em autoestabilização, confirmou Emicênio. Computador. Situação. Por favor. Primeira aproximação, em ordem de criticidade. Sistemas de suporte de vida nominais. Sistemas auxiliares de energia nominais. Sistemas de manobra nominais. Reservas de combustível nominais. Outros consumíveis nominais. Sistema principal de propulsão em condição vermelha. Motor número 2 fora de operação. Bombas de hidrogênio do motor número 2 fora de operação. Sem incêndio. Sem risco de incêndio. Computador. Prossiga. Posição e velocidade atuais não calculáveis com os dados disponíveis. Forças internas de aceleração desalinhadas em. Basta. Computador. Walsh lançou um olhar enviesado para Groves. Algum palpite sobre nossa direção? Deveríamos estar em sérios apuros, respondeu Groves. Estamos. Acho que não, Joe. Indicou um padrão filamentoso de luz desenrolando-se na tela de navegação. Parece que a nave Mundo está prestes a. Houve um tranco brutal. Nos puxar de volta. Foi o primeiro de vários solavancos que nos arremessaram repetidamente contra os arneses. Soltei um gemido lamentável, subitamente preocupado em não vomitar o jantar. Do lado de fora, as estrelas deixaram de girar em espiral e começaram a saltar. Então, abruptamente, estabilizaram-se em um movimento circular suave. Olhem! Groves apontou excitado pela janela do convés. Uma planície rígida de metal brilhante como diamante surgira, cortando o firmamento, até estender-se sólida sob nós. O sol e as estrelas duplicavam-se em sua profundidade polida. O que está acontecendo? Perguntei, com voz lamentável. Estávamos tão próximos que a nave Mundo preenchia todo o céu. Em sua superfície perfeita, semelhante a diamante, víamos refletido nosso pequeno veículo contra o vasto painel giratório do universo. Mais tarde, conta Forster a seus ouvintes, soube das palavras, surpreendentemente poucas palavras, trocadas naquele instante entre Troy e o alienígena. Deseja que os seres humanos sobrevivam? Perguntou Tovinta, sem preâmbulo. Parecia indiferente ao alienígena que os demais humanos vivessem ou morressem. Se devem sobreviver, precisam conformar-se ao mundo vivo. A água transmite som muito melhor do que o ar. Embora Tovinta estivesse distante e invisível, Troy ouvia suas palavras como se viessem ao seu lado. Como deverão conformar-se? Perguntou ela às águas escuras. Devem conformar-se como você agora, como seu companheiro fará. Devem viver dentro das águas. Como transformaremos todos em respiradores aquáticos? Exigiu Troy. Você disse que o professor não podia ser modificado. E agora não há tempo. Temos outros meios de salvá-los além da modificação. Você deverá persuadir seus semelhantes humanos da necessidade. Pelo que nos disse, isso será um grande obstáculo. Por que diz isso? Porque vocês são, como se chamam, indivíduos. Isso não será obstáculo algum, respondeu Troy com firmeza. O que o alienígena não compreendia era que indivíduos possuem instinto de sobrevivência muito mais intenso do que seres que se consideram apenas órgãos e membros de um corpo coletivo. Pois quando Troy veio até nós e disse: para viver, vocês precisam permitir que os afoguemos. Nós rapidamente respondemos: então afoguem-nos. Como o ovo que lembrava, a enorme esfera da nave Mundo alienígena estava preenchida por fluido morno, prossegue Forster. Um caldo de água salgada espesso de vida. A água é virtualmente incompressível. Criaturas que vivem submersas, com tecidos e cavidades preenchidos por água, não sofrem com acelerações que esmagariam um ser humano respirador de ar. Inteiramente mergulhados na água escura, nossos pulmões e demais cavidades inundados.
Nossos tecidos e órgãos infiltrados por microtúbulos que nos banhavam em oxigênio dissolvido e removiam impurezas, expulsando toda a influência corruptora em pequenas bolhas. Nossos 7 corpos nos balançavam numa floresta semelhante a algas gigantes. Parecíamos inchar como vagens presas a tubos transparentes pulsantes e fitas foliáceas nervuradas que nos sustentavam. Dormimos durante meio ano. Talvez pudéssemos ter dormido assim pela eternidade, sonhando. Quanto a mim, professor de xenoarqueologia, outrora de King's College London, sonhei aquilo em que acreditava, que levará a mim mesmo e aos outros ao ponto culminante de toda a obra de minha vida, perseguindo os vestígios da desaparecida cultura X. As cenas de minha perseguição de toda uma vida reapareciam vividamente. Desde meu primeiro encontro, ainda menino e maravilhado, com reproduções dos fósseis empoeirados e enigmáticos de Vênus, até minha descoberta, na superfície infernal daquele mesmo mundo, das extraordinárias tábuas venusianas, 2 vezes causa de quase minha morte, da qual, na primeira ocasião, Ellen Troy me salvara com enorme risco para a própria vida, e finalmente aquilo que eu tinha certeza de que seria meu triunfo em órbita de Júpiter, e embora o futuro permanecesse oculto, mesmo nos sonhos, uma confiança cálida impregnava minhas expectativas. No fim, eu obtivera o que desejava, e certamente o término de nossa jornada seria o mundo natal alienígena em Crux, um planeta jamais tocado pela humanidade, revelando-se em toda a sua majestade e inimaginável estranheza. Sonhava, e nas margens de minha consciência vaga, massas alienígenas agrupavam-se como coros de anjos. Ari interrompe as reflexões de Forster. E os outros? O professor fita a. Mais tarde, muito mais tarde, teríamos mais tempo do que então poderíamos imaginar para conhecer uns aos outros, para aprender os pensamentos mais profundos uns dos outros. Meus amigos jamais esqueceram o que sonharam então. Nem depois disso. Isto é um pouco do que eles me contaram. Dormindo, contou-me Josefa Walsh, ela habitava um mundo subterrâneo muito mais acolhedor do que a escuridão em que seu corpo realmente permanecia submerso. Um mundo de águas azul celeste, recifes luminosos e cardumes de peixes tão brilhantes e enérgicos quanto fogos de artifício. Um glorioso submundo semelhante ao que existia sob os recifes do Caribe de sua infância. Deuses castanhos reluzentes caminhavam pelo fundo arenoso do mar, envoltos em sorrisos e flores. Um deles tornou-se seu amante, antes que ela o perdesse. Mas tinha certeza, em seus sonhos, de que algum dia, em algum lugar, o encontraria novamente. Desperto, Tony Groves era um elfo vivaz. Afogado e sonhando, era dominado pela melancolia. Sua mãe pálida pairava nas margens de uma paisagem urbana sombria. Seu pai comerciante, em grande parte ausente durante a infância de Tony, e na realidade, morto havia muito tempo, surgia constantemente presente, demonstrando pelo menino mais interesse do que jamais demonstrara em vida, mas expressando-se, até ali, apenas por meio de reprimendas. Tony estava preparado para a prova de matemática. Passaria nos exames de natação que tanto o aterrorizavam. E que ideias andara colocando na cabeça do irmão mais novo para fazê-lo desistir do seminário? Porque Tony era tão perverso, tão inadequado. Angus M. Senil desperdiçou pouco de seu tempo de sonho com a infância úmida e marrom de sua juventude escocesa. Vivia fantasias ardentes de descida planetária. Desperto, M. Senil era reservado, como a maioria dos homens e mulheres que passavam quase toda a vida a bordo das naves de trabalho do Sistema Solar. Pouquíssimos profissionais do espaço possuem famílias no sentido convencional. Os demais se contentam com uma rede mutável de amigos raramente vistos e amantes ocasionais. Asceta por necessidade, acumulando créditos vultosos sem lugar para gastá-los no espaço. M. Senil entregava-se a seus consideráveis apetites entre uma missão e outra. Era leitor voraz de livros antigos e modernos. Queria conhecimento, de qualquer espécie, viesse de onde viesse. Mas, em seus sonhos, não lia. Em seus sonhos, tambores rufavam, oudes gemiam, uris giravam, e vinho doce corria em abundância. Marianne Mitchell lera muito em sua trajetória universitária errante, mas desde a infância jamais cultivara qualquer gosto por fantasia. Seus piores pesadelos anteriores estavam muito aquém da realidade em que agora se encontrava.
Agora sonhava desesperadamente com normalidade. Estava de volta a uma sala de aula universitária, ou em seu dormitório, ou no apartamento de sua mãe na Park Avenue, ou vagando pelos corredores do Metropolitan Museum of Art, que, curiosamente, em seus sonhos exibia apenas representações de formas de vida alienígenas. Ou então equilibrava-se no alto do corrimão de um veleiro cerrado ao vento, lançando seus cabelos abundantes às brisas do Long Island Sound. Jovens homens enchiam esses corredores da memória. Foi com irritação que reconheceu a aparência inglesa sincera de Bill Hawkins entre os pretendentes anônimos que surgiam quase a cada volta. Mas outro rosto surgia sempre que desviava de Bill. E o sorriso oblíquo de Nemo a fazia gritar por dentro. Em Amalteia, o jovem Bill Hawkins sonhara com salas de aula revestidas de carvalho reluzindo sob cera, com triunfos acadêmicos em filologia. Depois fora absorvido pela excitação real de nossas primeiras explorações da nave alienígena. Agora sonhava com Marianne. Cabelos escuros, olhos verdes. Com cortejá-la, conquistá-la e perdê-la. Em infinitas variações de seu passado recente. Bill aprenderá que nada aprisiona tanto o desejo de um homem hesitante quanto perceber que a mulher antes ao alcance perdeu a paciência e decidiu seguir sem ele. Quem pode dizer o que Nemo sonhava? Certamente o homem que tão recentemente conhecêramos como Sir Randolph mais estava muito mais habituado do que supunhamos à natureza daquela consciência à deriva que nos aprisionava. Creio que seus sonhos nos teriam espantado. Ancorados como estavam em memórias específicas e apontando para futuros alternativos de contornos nítidos. Ainda que, então, apenas potenciais. Sabemos que mais de uma vez, naquela noite eterna que ameaçava dissolver até nossa própria carne, as pálpebras de Nemo se reviraram, e seus olhos pálidos, duros como pérolas, contemplaram impassivelmente nossos corpos suspensos. Sabemos disso porque, todos os dias, outro ser humano vinha visitar-nos. Embora permanecêssemos inconscientes de sua presença, ela nadava livre e conscientemente na meia-luz ondulante entre os corpos balançantes dos afogados. Seu corpo esguio era musculoso e flexível como o de uma dançarina. Os curtos cabelos louros ondulavam com graça enquanto nadava, como se cada fio estivesse vivo. Sentia-se mais em casa na água do que qualquer outro membro de sua espécie poderia sentir. As fendas sob as clavículas abriam-se para receber o fluxo de água, e as guelras em forma de pétalas entre as costelas tremulavam enquanto a água passava por elas. Seus membros nos ondulavam ritmicamente. No início, apenas ela experimentava a passagem dos dias. Experimentava-os no presente. No início, estava sozinha, livre e condenada a explorar sozinha o vasto domínio aquático da nave alienígena. Às vezes, em momentos imprevistos, em tempos aparentemente sem ritmo, encontrava-se na companhia da única outra criatura senciente desperta que habitava aquele volume interminável de água. Como aconteceu já no primeiro dia. Eles conversaram nesse primeiro dia, e Ellen Troy, sua filha, Linda, relatou-me essa conversa muito mais tarde, explica Forster. Foi assim que aprendi seu nome secreto. Vista à distância, a enorme criatura nadando à frente dela poderia lembrar uma lula gigante dos oceanos da Arf. Embora uma observação mais próxima revelasse muitas diferenças. A semelhança era acidental, mas não arbitrária, pois organismos adaptados à velocidade na água tendem a assumir a mesma forma torpediforme, independentemente de sua história evolutiva. Ela perseguiu a criatura prateado-acinzentada de muitos tentáculos tão rapidamente quanto pôde, seguindo seu odor na água, absorvendo água pela boca e pelas narinas, analisando sua composição química rica e intrincada em um nível quase consciente, nível esse que podia trazer plenamente a consciência sempre que desejasse. Durante anos, meus pais conduziram o que veio a ser conhecido como Projeto de Treinamento e Avaliação de Aptidões Especificadas, Sparta, em resumo. Mais tarde, o Free Spirit tentou destruir minha memória. Esqueci meu nome por algum tempo, mas conservei algo de minha formação. Por isso passei a chamar-me Sparta. O alienígena ajustou sua velocidade à dela na água. Qual era o propósito deles, de seus pais? A pergunta da criatura fluía atrás dela como uma sequência de bolhas sonoras, vibrantes, enquanto avançava com facilidade pelos corredores incrustados de vida,
quase sem perturbar as nadadeiras propulsoras. As águas pelas quais nadavam, elas seguindo em sua esteira, fervilhavam de vida luminosa e multicolorida. Tudo indicava que aquilo que Tovinta, uma transcrição imperfeita e aproximada de um nome cujos sons consistiam em silvos borbulhantes e golpes ressonantes, estivesse fazendo podia ser realizado sem pressa. Pelo menos naquele momento, o alienígena, Sparta, como ela sempre pensava em si mesma, ainda não receberá qualquer indício sobre os sistemas reprodutivos da criatura, nem sobre sua posição ou orientação nesses sistemas, e por isso não a considerava nem masculina nem feminina, não parecia ter tarefa mais importante do que aquela em que ambos estavam envolvidos. A troca de histórias. Sparta soltou bolhas e emitiu estalos. Existe, em nossa cultura, um preconceito que classifica indivíduos segundo uma única medida de inteligência. Meus pais queriam refutar esse preconceito. Essa ideia está além de nossa compreensão. Há muito em nós que vocês não compreendem. Sorriu intimamente diante do pensamento. Nós mesmos temos dificuldade em nos compreender. Conversavam na língua que os humanos, principalmente eu, reconstruíramos a partir de alguns artefatos antigos e que eu designara como pertencente à cultura X. É claro que minha reconstrução estava longe de perfeita, mas Sparta aprendia rapidamente a verdadeira língua de Tovinta, limitada em suas tentativas de reproduzi-la apenas pela própria fisiologia. Seu corpo possuía apenas um quarto do volume do alienígena, e seus estalos, sons graves e guinchos eram débeis em comparação. Ainda assim, a criatura parecia compreender suas palavras aquáticas. Se realmente compreendiam plenamente o significado uma da outra, essa era outra questão. Uma questão cuja resposta talvez exigisse toda a duração de ambas as vidas. Para começar, Sparta suspeitava de que Tovinta não possuía compreensão firme da noção de individualidade. Por sua vez, Sparta tampouco entendia inteiramente o que Tovinta queria dizer ao afirmar: nós somos o mundo vivo. Aos olhos de Sparta, Tovinta era um único corpo, mas referia-se sempre a si mesmo no plural. E, além disso, parecia considerar-se literalmente parte da própria nave-mundo. Mas, ao dizer nós, Tovinta aparentemente significava mais do que a nave em si. Assumia unidade com aqueles que a haviam construído. Agora ausentes e mortos havia muito tempo, ou talvez adormecidos em alguma profundidade da nave, como o próprio Tovinta dormira por eras desconhecidas. Não havia outros de sua espécie visíveis naquela imensa estrutura, cujo volume excedia 35 trilhões de metros cúbicos. Embora Tovinta respondesse, sem reservas às perguntas de Sparta sobre esses temas, as respostas frequentemente faziam pouco sentido. O alienígena vibrou e emitiu um fluxo intermitente de bolhas. Seus pais conseguiram curar esse modo aberrante de pensamento. A aberração persiste em quase todos nós, como há séculos persiste. Um fluxo divertido de bolhas escapou do nariz de Sparta. Talvez vocês nos considerem loucos. De repente, Tovinta disparou adiante com vigorosas batidas das nadadeiras, desaparecendo num corredor iluminado de verde. Sparta seguiu atrás, obstinadamente, perguntando-se que urgência surgira tão repentinamente, ou se a conversa tornará o alienígena desconfortável. Nadavam dentro da enorme estrutura contida em outra estrutura, aquela que havíamos chamado, por causa dos inúmeros murais e representações escultóricas de formas de vida familiares, porém desconhecidas, na verdade fora mais quem lhe dera esse nome, e ele permaneceu. Templo da Arte. Uma dessas obras revelara-se não uma escultura, mas o próprio Tovinta, que permanecerá em perfeita estase por sabe-se quantos milênios. Até então, nenhuma das demais peças do chamado Templo da Arte ganhará vida. Mas Sparta observava tudo ao redor com cauteloso respeito. Quanto ao templo, de templo nada tinha, e sua relação com arte permanecia obscura. Era, ao que Sparta conseguia deduzir, a ponte de comando, a área a partir da qual Tovinta, de modo ainda incompreensível para ela, participava da operação da nave-mundo. O labirinto de corredores estreitos e cruzados abriu-se numa vasta câmara, cujas paredes rondilhadas irradiavam tons escuros de púrpura e azul. Sparta conhecia aquele lugar. Sabia que os incontáveis pontos luminosos espalhados pelas paredes tomadas por sombras, paredes que se elevavam mais alto que qualquer catedral da Arfe,
representavam estrelas vistas segundo a orientação espacial da nave, movendo-se como numa cúpula de planetário. Mas aquelas estrelas não eram projeções. Cada ponto luminoso estava vivo, uma colônia de organismos planctônicos fosforescentes, cujo movimento físico coletivo era coordenado de algum modo com extrema precisão ao movimento da nave. Tovinta suspendeu-se no centro daquela abóbada celeste, em água povoada por galáxias cintilantes de outras formas de vida. Ptenóforos, camarões transparentes, enxames de minúsculas águas vivas pulsando em cores neon. Rosa, púrpura, verde. Um som cintilante, semelhante a sinos submersos, saiu de seus sifões. As estrelas vivas nas paredes enfraqueceram e reorganizaram-se. Quando reapareceram, instantes depois, as relações entre elas permaneciam semelhantes, mas a orientação parecia inclinada. Observe os céus, disse Tovinta. Lá acima, nas regiões mais altas daquele planetário sombrio, o mapa estelar assumirá uma qualidade estranhamente comprimida, como se toda a esfera das constelações tivesse sido espremida dentro de um círculo estreito. Estou vendo. O que é isso? É a próxima etapa de nossa viagem. Qual é o nosso destino? Ali onde você o vê, acima de você, respondeu Tovinta, inutilmente. Sparta via apenas as constelações densamente comprimidas do céu setentrional de Bart. Se o centro da cúpula planetária fosse tomado como ponto de mira da nave Mundo, suposição bastante plausível, então o destino estava em algum ponto da constelação de Gemini, próximo ao plano da galáxia. Qual é o nome desse lugar? É um não-lugar. Seguiu-se uma sequência em staccato que Sparta não conseguiu decifrar. Sparta mergulhou em transe. Nos milissegundos transcorridos, avaliou as implicações do peculiar encolhimento do padrão estelar no teto, muito acima. A conclusão foi imediata. Aquela era a visão frontal de uma nave viajando a velocidade próxima à da luz. Nas horas seguintes, a nave Mundo sofreria acelerações muito superiores às necessárias para abandonar a órbita de Júpiter. Sparta emergiu do transe tão rapidamente que ninguém teria percebido. Então é por isso que os afogamos. É por isso. Assim, a arca que nos carregava a todos continuou seu mergulho vertiginoso em direção ao Sol. Dentro da fotosfera, roubando parte da energia gravitacional da estrela, a nave Mundo lançou-se para fora do sistema solar e, minutos depois, acionou seus próprios motores formidáveis. Durante 9 dias, a nave Mundo acelerou a 40 vezes a gravidade normal da ARF. Então a aceleração cessou. Fugimos pelo espaço vazio, sem peso. Agora nosso rebocador abandonado estava novamente seguro em seu ninho de máquinas meio-vivas, um pequeno artefato humano de forma desajeitada intrudindo na etérea cúpula azul da enorme eclusa. Sparta deslizou ao longo de um dos suportes de aterrissagem, puxando-se facilmente em direção à eclusa do compartimento de equipamentos, que permanecia aberta. Dentro da nave, moveu-se deliberadamente, subindo do convés de suporte de vida, passando pelos compartimentos de sono, atravessando as áreas comuns, até alcançar o convés de voo. Com todos os extraordinários sentidos de que dispunha, examinou a navegabilidade do Michael Ventris, procurando a falha que impedira sua fuga. Antes não houvera tempo para procurar, mas agora não deveria levar muito para encontrar a causa. Ela conhecia pelo menos tantas maneiras de sabotar uma nave espacial quanto o homem chamado Nemo. Razão e intuição sugeriam que não desperdiçasse tempo com hardware. No convés de voo, ativou a potência total dos sistemas a partir dos capacitores da nave. De sob suas unhas, espinhos condutores de polímero deslizaram como garras de gato. Inseriu-os no conjunto mais próximo de portas de entrada e saída. E entrou em transe. Por um segundo ou dois, sua consciência esteve inteiramente dentro do computador. Nadou no fluxo de dados com a mesma facilidade com que nadava nas águas da nave Mundo. Embora, sendo apenas a memória de um rebocador, aquele fosse um reservatório muito menor. Um odor pútrido surgiu imediatamente no código, e ela seguiu a corrente ácida até sua origem. Nos últimos minutos antes do abandono do Ventris, alguém acessara as redes centrais do computador através do programa da biblioteca. Ao contrário de Sparta, Nemo não possuía espinhos sob as unhas que lhe permitissem interface direta com computadores. O que possuía era uma sofisticação antiga e astuta.
Sabia como infectar um sistema através de terminais periféricos, introduzindo um VOR por meio de tráfego cotidiano, ao pedir uma refeição, ao requisitar um arquivo da biblioteca, ou ao ajustar temperatura e umidade de seu compartimento solitário. Um arquivo de livro lhe dera acesso. Em poucos minutos fora capaz de montar um VOR a partir de fragmentos de outros programas. Um VOR que se montaria quando a sequência de contagem regressiva dos motores fosse iniciada, programado para devorar os dados de retorno dos sensores do motor. Segundos após o lançamento, o motor número 2 começou a superaquecer. Suas bombas de combustível e de resfriamento desligaram-se. O lançamento foi abortado. Sparta examinou o VOR engenhoso, virando-o, dissecando-o de ponta a ponta. Então o deixou onde estava. Menos de 2 segundos depois de entrar em transe, retornou à consciência em tempo real e retirou os espinhos das portas. Entre todas as formas de vida, a doença é inevitável. O melhor é extirpar os órgãos doentes. A maioria de nós não pensa assim. A maioria de nós hesita em matar aqueles que discordam de nós. Nós percebemos isso. Ainda assim, é melhor cortar o tentáculo doente. Outro crescerá em seu lugar. Nós não somos feitos como vocês. Além disso, outro não seria o mesmo. Tovinta permaneceu silencioso por um momento antes de emitir uma série enfática de estalos agudos e golpes ocos. Negar a identidade é um fardo pesado. Para quem? Para nós e para vocês. Para o mundo vivo. O segundo dia de nossa ausência de peso passou. Sparta contemplou o corpo do homem que amava. Ele flutuava enredado em veias diáfanas de fluido pulsante, envolvido por tentáculos com ventosas, aberto por lâminas afiadas como vidro. Sangue escuro desprendia-se dele em véus que se dissolviam no muco luminoso que pulsava nas águas ao redor. Então, com cuidado extraordinário, os 1000 instrumentos da transformação de Blake Redfield desprenderam-se de seu corpo e recolheram-se, enquanto Sparta observava fascinada. As máquinas da nave Mundo, meio vivas, dotadas de sua própria inteligência, realizaram a cirurgia com muito menos trauma e muito menos aparato do que os cirurgiões terrestres haviam usado com ela. Sparta observava-o com ternura. Estivera afastada dele durante a maior parte do último ano. Antes disso, vira-o apenas ocasionalmente. Agora, quando estavam juntos, e especialmente quando ele não sabia que ela o observava, ela se pegava fascinada por seu rosto sardento, meio chinês, meio irlandês, agora coberto por barba ruiva após 10 dias sem se barbear. Bonito. A seus olhos, maravilhosamente bonito. Já era um nadador forte, maior que ela e com musculatura mais pesada. Agora fora modificado por especialistas. Agora era como ela. Pois, embora ela mesma tivesse projetado sua cirurgia reconstrutiva, ela fora executada com perfeição surpreendente. Com sua agilidade ágil, seriam iguais na água. Enquanto ela observava, as entradas carmesim sob suas clavículas abriram-se, aspirando água para os canais ao lado dos pulmões, onde os músculos do tórax a expulsavam novamente pelas fendas entre as costelas. No mesmo instante, seus olhos se abriram. Ele os fechou imediatamente. Depois piscou estupidamente, tentando ajustar a visão. Sparta sabia o que ele estava experimentando. A escuridão ao redor estava cheia de luzes coloridas que não formavam imagem coerente para olhos humanos. Ainda não consigo vê-la, mas eu consigo ver você. Isso parece engraçado. Bolhas escaparam de sua boca. Suas cordas vocais vibravam com o ar que seus pulmões obtinham por troca de oxigênio com as novas guelras. Ele não compreendia as próprias palavras, muito menos as dela. Seus esforços para falar produziam apenas um eco metálico dentro da cabeça. Não é engraçado. Você soa maravilhoso. Por um momento ele nada disse, apenas espiando de olhos arregalados a penumbra. Hell! Fez uma pausa para ouvir a própria voz. Ainda não estou ouvindo direito. Você vai se acostumar. O cérebro é um órgão plástico. É. Tentou um sorriso horrendo. Especialmente o meu. Esforçou-se para focalizá-la. Para ele, ela era apenas uma forma indistinta na escuridão. Eu me pergunto, quer dizer, como eles? Como eles o quê? Descobriram as estrelas. A gravidade. Inventaram naves espaciais. Eles têm olhos, mas a visão não é o principal meio de compreender o mundo.
Sparta fez uma pausa. Você entendeu o que eu disse? Ele assentiu. Um pouco. O espaço da informação é grande, muito maior do que a pequena faixa do espectro que nossas retinas percebem. Foi isso que você me disse. Ela sorriu. Então não seja um chauvinista perceptivo. Fácil para você dizer, murmurou Blake. A frase saiu como uma sequência de ressonâncias graves e ecoantes, pontuada por um zumbido vibrante. Ele já começava a ouvir melhor, e a formar palavras mais fáceis de compreender para ambos. Inspirou profundamente. Com esforço consciente, expulsou o ar com força pelas guelras. As abas de pele que recobriam as guelras estavam rosadas nas bordas, ainda em cicatrização. A água salgada ardia nelas. Sentia-se sensível e vulnerável. Mantinha os braços afastados do corpo de maneira desajeitada, evitando tocar os novos órgãos, movendo-os apenas quando começava a afundar na água. Sparta compreendia seu desconforto, mas nada disse. Em 1 ou 2 dias ele amara aquela liberdade de movimento na água, como ela amava. O ar passaria a parecer um meio fino e pouco acolhedor. Tinha um mundo inteiro para explorar. E meses para fazê-lo. Ela lhe ensinou todos os seus truques. Como usar o oxigênio nos pulmões, obtido da corrente sanguínea depois de capturado pelas guelras, para controlar a flutuabilidade. Como controlar conscientemente o nível de Qi no sangue. Como utilizar misturas gasosas capazes de produzir toda a gama de estalos e ressonâncias necessários para falar a língua da chamada cultura X em sua forma original, subaquática. E ensinou-lhe também aquilo que ele considerava seu melhor truque. Como secretar, a partir das glândulas salivares modificadas, um muco capaz de formar sobre todo o corpo uma membrana resistente. Um muco brilhante como espelho, nacarado como madreperola, ou como os olhos refletivos das conchas marinhas, quase invisivelmente fino, mas suficientemente resistente para funcionar como traje de pressão no vácuo, e suficientemente refletivo para protegê-los contra variações extremas de temperatura. Blake divertia-se soprando bolhas de muco prateado do tamanho de bolas de basquete, tão resistentes que podiam conter ar comprimido. Juntos, exploraram as profundezas. Tovinta lhe dissera o caminho até o centro exato da nave, levando mais de 1 hora apenas para descrevê-lo, sem jamais se repetir, como se tivesse absoluta certeza de que Sparta se lembraria, com a ajuda de seu óleo da alma. O denso nó de tecido artificial implantado sob sua testa. Ela se lembrava, perfeitamente. Desceram lentamente pelas camadas internas da nave, seguindo passagens sinuosas que poderiam parecer acidentes naturais, dispostas com racionalidade não maior que os túneis de um formigueiro. Ao redor, paredes translúcidas brilhavam em azul delicado, dando à água a tonalidade de um mar tropical límpido na Arfe, a 8 ou 10 metros abaixo da superfície. Câmaras maiores abriam-se ao lado e acima deles, com interiores apenas entrevistos. Estalactites de metal rendilhado e reluzente pendiam dos tetos das galerias longas, ou projetavam-se horizontalmente das paredes. Fluxos de minúsculas bolhas cintilantes subiam por toda parte, descrevendo curvas quase sem propósito, procurando as menores diferenças de pressão e temperatura. Esses fluxos lembravam aeradores de aquário. Muito provavelmente exerciam função semelhante. O mergulho era longo, mas não havia pressa. Os primeiros 10 quilômetros verticais consumiram quase 6 horas de natação contínua. Ocasionalmente renovavam as forças perseguindo peixes velozes. O que conseguiam capturar, podiam comer. Assim funcionava aquele mundo. Luz e pressão não mudavam com a profundidade. O cenário, porém, transformava-se tão constantemente que, em mentes menos concentradas que as deles, tudo poderia fundir-se numa massa indistinta. Em certo momento atravessaram um abismo aparentemente sem fundo, cujas paredes cintilavam com joias vivas, enquanto cabos entrelaçados de matéria meio viva pendiam como guirlandas, ou se torciam incessantemente acima do vazio aquático. Por toda parte estavam cercados de vida, cardumes de peixes prateados, lulas juvenis velozes, véus de plâncton quase imóveis, rasgando-se silenciosamente e recompondo-se logo em seguida na água transparente. Avistaram criaturas maiores abaixo, movendo-se lentamente por fendas sombrias, não pertencentes à espécie de Tovinta.
Atravessaram suavemente o abismo e entraram em outra caverna sinuosa. De tempos em tempos chegavam diante de uma parede, ou de um piso liso, que se tornava transparente e se dissolvia diante deles, até que um breve impulso de corrente os carregava sem esforço através do que, instantes antes, era uma barreira sólida. Eram eclusas de pressão. Logo se tornou evidente, como Sparta já suspeitara a partir das explorações anteriores, que a pressão da água no interior da nave-mundo variava muito pouco entre os níveis. Era uma nave gigantesca, mas um mundo pequeno, e sua autogravidade era mínima. A pressão era regulada como as células do corpo humano regulam a própria pressão, ajustando continuamente a estrutura molecular de suas paredes de contenção. Apenas os sons mudavam, e isso gradualmente. Nos níveis superiores, a água estivera cheia do chilrear agudo, semelhante ao de insetos, de incontáveis organismos, pontuado pelo ocasional latido de um peixe, ou pelo estalo de conchas e garras se fechando. Sob esse coro predominantemente agudo, quase inaudível, batia um tom grave e sombrio, como o pulsar de um coração gigantesco. À medida que desciam, a tagarelice frenética da vida tornava-se menos insistente. O batimento escuro aumentava. Abaixo dos 12 quilômetros, a natureza do cenário mudou. Primeiro de forma sutil. Depois, após atravessarem uma última eclusa de pressão em forma de cúpula, de modo abrupto, todas as formas orgânicas ou escultóricas haviam desaparecido, deixadas para trás nos níveis superiores, substituídas por colunas brilhantes como espelhos, estreitas e cilíndricas, e por arcos catenários finíssimos, de substância diamantina semelhante àquela que formava o casco externo perfeito da nave-mundo. A água naquela câmara mais interna era absolutamente clara, sem difusão orgânica, e sem correntes agitadas por torres oscilantes de bolhas. Talvez 1 quilômetro abaixo de onde Blake e Sparta pairavam, respirando em pulsações lentas. Os eixos radiais reluzentes das colunas convergiam abruptamente para algo brilhante e esférico, pulsando luz nas profundezas. Expeliram correntes de bolhas de oxigênio dos pulmões, onde o haviam armazenado após retirá-lo pelas guelras. Lentamente começaram a afundar. Sparta escutou. A água ressoava com a pulsação da coisa no coração da nave. Agora podiam vê-la claramente. Parecia um ouriço do mar minúsculo, mas com espinhos extremamente longos. O sabor da água que atravessava sua garganta e suas guelras não trazia nada em comum, além da astringência provocada por uma concentração mais alta de oxigênio dissolvido. Ela não detectou radiação gama, nem nêutrons. Após vários minutos de afundamento passivo, ela e Blake passaram a flutuar a poucos metros do contorno aparente da luz pulsante, que parecia inteiramente desprovida de substância ou estrutura interna. Nenhum objeto físico era visível na origem da esfera luminosa. Até a própria luz parecia recuar à medida que se aproximavam. Certamente um efeito do ajuste de suas pupilas ao brilho intenso. As colunas de diamante que irradiavam em todas as direções não eram colunas, mas cones delgados, brotando uns dos outros em ramificações afiladas, até que apenas algumas dezenas de filamentos finíssimos, como fios de cabelo, permaneciam, tornando-se quase invisíveis ao penetrar na esfera de luz. O padrão lembrava neurônios arborizados. Nadaram o mais perto que puderam, até que a retícula diamantina os impediu de avançar mais. Está extraindo energia do vácuo, disse Sparta. É uma singularidade capturada, respondeu Blake, maravilhado. Uma singularidade, concordou ela. Mas capturada, ou criada? Encontraram Tovinta no interior da ponte do templo. As estrelas vivas da alta abóbada haviam assumido um padrão denso e altamente definido. Anéis concêntricos de luz vermelha e azul. Estamos próximos, disse Elu. Próximos do nosso destino. Seguiu-se outra explosão de sons indecifráveis emitidos pelo alienígena. Nós não entendemos você, disse Sparta. Vocês compreendem o conceito de pequenos corpos de gelo? Sparta olhou para Blake. Ele articulou em silêncio. Cometas. Acho que você quer dizer aquilo que chamamos de cometas, respondeu ela. Uma palavra antiga, originalmente significava cabeludos, acrescentou Blake. Tovinta emitiu um ruído explosivo que ambos interpretaram como possível sinal de divertimento.
Se é que Tovinta era capaz de divertir-se. Cabelo não é uma característica comum entre nós, respondeu o alienígena. O que chamamos de pequenos corpos de gelo, vocês chamam de cometas. Este lugar chamamos a Senveriacha, redemoinho, na linguagem clássica. Redemoinho, repetiu Sparta. Nemesis, murmurou Blake. Era um nome há muito não pronunciado. No final do século XX, físicos e astrônomos haviam formulado a hipótese de que o Sol fosse um membro de um sistema binário, que, como muitas estrelas do universo, possuísse uma estrela companheira. Supostamente, essa pequena companheira teria órbita excêntrica e perturbava periodicamente a nuvem de cometas ao redor do sistema solar, fazendo alguns mergulharem em direção aos planetas terrestres e alguns poucos colidirem com eles. Mas essa suposta estrela companheira, batizada de Nemesis, jamais fora encontrada, e a hipótese acabará abandonada. Que tipo de coisa é redemoinho? Perguntou Sparta. Não é uma coisa. É uma região singular de tempo e espaço. Uma singularidade, exclamou Blake. Um buraco negro. Sparta perguntou a Blake se a companheira do Sol tivesse colapsado em um buraco negro antes que alguém começasse a procurá-la. Blake interrompeu-se, excitado. Isso certamente explicaria por que nunca a encontraram. Buraco negro, repetiu Tovinta, em sons percussivos que expressavam aprovação. Uma excelente descrição. Mas por que este lugar é nosso destino? Perguntou Sparta. Este, buraco negro, é de um tipo que gira rapidamente, oferecendo acesso a outras regiões de tempo e espaço. Precisamos retornar a ele para nos reorientarmos no universo. Reorientarmos-nos? Perguntou Blake. Então nosso destino final não está predeterminado. Temos escolhas, respondeu Tovinta simplesmente. Aparentemente. Porém, eram escolhas limitadas. A explicação de Tovinta estava longe de ser explícita. Mas Sparta e Blake compreenderam que decisões codificadas milênios atrás no genoma da nave Mundo Viva agora se manifestavam em seu sistema nervoso. Quando a nave, temporariamente instalada na órbita da falsa lua Amalteia, emergira de seu manto protetor de gelo, vasculhara os céus em busca de um alvo previamente programado. E, ao encontrá-lo na direção do Sol, partirá imediatamente. Até mesmo Tovinta, a voz da nave, parecia incapaz de alterar sua trajetória antes dos estágios finais da jornada. Se isso tivesse acontecido alguns anos antes ou depois na progressão orbital de Júpiter, redemoinho, Nemesis, estaria em outra direção em relação ao ponto de partida da nave Mundo, e seriam necessárias acelerações esmagadoras e instantâneas para libertá-la do domínio gravitacional do sistema solar. Em vez disso, a atração do Sol tornou-se uma vantagem. E assim os humanos receberam alguns poucos dias para se preparar. Apenas os detalhes acidentais de tempo e lugar haviam salvado suas vidas. Assim falou Tovinta. E eles acreditaram em tudo que Elu disse. Uma singularidade no coração da nave, uma singularidade no espaço, controlando-nos como uma pedra presa a uma corda, disse Blake mais tarde, quando estavam sozinhos. Num universo como este, não sei mais o que significa ter escolha. No instante, a nave Mundo mergulhava em direção a um ponto invisível no céu. No instante seguinte, o céu incendiou-se em arco-íris, e logo depois, um sol explodiu nos céus. Que sol é esse? Perguntou Sparta, observando maravilhada. As constelações vivas no teto da ponte do templo reorganizaram-se quase instantaneamente, representando a nova visão do firmamento. A mancha luminosa de organismos que representava o novo Sol formava um disco tão nítido, tão amarelo incandescente, que Sparta quase sentiu estar vendo-o de verdade. Nós o chamamos envies, disse Tovinta. O que, na linguagem clássica, significa aproximadamente amarelo simples, e damos-lhe um número para distingui-lo dos muitos milhões de outros de sua espécie. Tovinta emitiu um borbulhar aquático que talvez fosse um riso. Vocês o chamam de Sol. O Sol? Nosso Sol. Blake soltou bolhas de espanto. Sim. Deixamos nosso Sol há pelo menos 2 anos-luz atrás, protestou Blake. Essas constelações não são as mesmas do nosso céu. Redemoinho deforma espaço e tempo. Emergimos numa região espaço-temporal 3 bilhões de anos antes do momento em que partimos.
Os padrões estelares eram diferentes naquela época. 3 bilhões de anos antes, Esparta ergueu os braços num gesto gracioso que imitava involuntariamente os tentáculos de Tovinta. Movimento que, para os três, já significava perplexidade. Você tem algum relógio que lhe diga isso? Perguntou Blake. Tovinta moveu os apêndices em direção à abóbada do templo. Ali está nosso relógio. Sabemos, lembramos, onde e quando estamos. A enorme criatura voltou-se para eles. Seus tentáculos ergueram-se como a saia de uma bailarina. Vocês podem despertar os humanos de seu sono.